Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, e porque o Senhor, ó Deus, nos ensina a orar. Que esta oração, ó Deus, que tanto já tem nos ensinado, possa mais uma vez nessa noite falar aos nossos corações e nos firmar neste propósito de orar, sabendo que orar é um compromisso de praticar aquilo que nós oramos. Pai amado, abençoe este momento, ó Deus, de estudo da Tua palavra, de meditação. Fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos. Eu creio que esta foi a mais sábia, ou o mais sábio, de todos os pedidos que alguém pudesse ter feito a Jesus. Pois essa resposta de Jesus tem nos ensinado muito. Este modelo de oração tem nos dado conhecimento a respeito do próprio Deus, a respeito da forma adequada de orarmos segundo a vontade de Deus. E como nós acabamos de falar na oração, o modelo de oração também é um modelo de conduta, porque aquilo que nós pedimos reflete o nosso desejo de viver, de agir. Se nós pedimos para que Deus nos perdoe, nós temos que andar como perdoados, buscar o perdão, buscar o arrependimento, a transformação, e assim por diante. Essa oração, ela com certeza é um grande ensino para nós. O que aparece aqui no texto é que o povo judeu estava, de certa forma, dando uma ênfase errada na oração. Embora eles fossem pessoas de oração, com o passar do tempo, alguns vícios, algumas falhas muito graves puderam ser vistas na oração. Em Mateus 5, versículo 6, é o contrário, irmãos. Em Mateus 6, versículo 5, nós já vemos aqui a exortação: quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Jesus condena a oração hipócrita. A oração que era apenas uma oração com o propósito de glória pessoal, de ser reconhecido como espiritual, o grande orador. Não sei, mas provavelmente eles oravam com palavras bonitas, com uma voz muito impostada. Mas enquanto oravam, aquilo era mais da boca para fora do que uma oração sincera. E nós lemos agora há pouco, Mateus 6, versículo 7, acusando também uma outra falha dos judeus. Não useis das vãs repetições. E aqui nós sabemos que a ênfase maior é não apenas na repetição, no orarmos por um mesmo motivo,
mas a palavra vãs repetições, da ideia de que eles amontoavam como que palavras vazias, falavam muito, mas orações decoradas, repetições de leituras bíblicas, repetições de orações, e essas repetições estavam feitas simplesmente da boca para fora. Era como uma reza, né? Uma oração decorada, como até mesmo pode ser um culto, ou um momento em que nós nos reunimos e cantamos e lemos o texto e, por exemplo, ninguém presta atenção no que está fazendo. Então era mais ou menos isso. Era oração, mas não tinha coração, mas não tinha um envolvimento daquilo que eles estavam orando. E com certeza nós podemos perceber que eles eram muito sinceros, eles oravam, eles tinham muitos rituais, mas aquilo foi perdendo o sentido. O problema não é do sistema, o problema são os homens que usam o sistema. E a oração pode se converter-se em formalidade. Você pode simplesmente falar um monte de palavras, começar a falar, e repare que você pode cair nos dois erros ao mesmo tempo, né? Você pode falar de forma bonita, aparentando-se melhor, espiritual, e ao mesmo tempo você pode falar palavras repetidas, vazias, sem sentido nem para você, e ninguém também, provavelmente, que ouve, sentirá sentido. Com certeza, isso pode ser chamado de formalismo. Ainda falando sobre os judeus, rapidamente, existia naquela época muito este formalismo na vida dos judeus. E nós podemos observar 4 características principais erradas na vida deles. Por exemplo, o formalismo quanto ao tempo. Eles tinham oração como uma oração exclusiva 3 vezes ao dia. Às 3, às 6 e às 9 horas. Essas horas equivalem às nossas 9, 12 e 15 horas. Formalismo quanto ao tempo. Vamos orar naquele tempo certo. Vamos orar naquele tempo certo. É errado ter um tempo certo de oração? Não, mas pode-se cair simplesmente não vou orar porque é a hora. Eu simplesmente esqueço da minha oração. Formalismo contra a própria forma da oração. Os judeus tinham 2 orações principais, uma chamada Shema, que significa ouve, ou seja, o credo judeu. Consistia na leitura de Deuteronômio 6, de 4 a 9, Números 15, 37 a 41. Esse Shema era repetido 3 vezes ao dia. Então, eles tinham um grande ritual de oração. Muitas coisas. Além do tal Shema, tinha um outro chamado Shemoneh Esrei. Não sei se é assim que pronuncia, mas esse Shemoneh Esrei eram 18 bênçãos. Essas bênçãos eram uma série de louvores que eles recitavam 3 vezes também ao dia. Então você percebe que, na intenção boa, eles começaram a ter muitas orações, e muitas orações de formalidade, de que eles tinham aquela obrigação certa, e até mesmo o que eles falavam eram as mesmas coisas, os mesmos textos, as mesmas leituras repetidas, e por isso então nós vemos aqui essa chamada de atenção: orando não useis de vãs repetições, porque presumem pelo muito falar serão ouvidos. Esse formalismo também, em último lugar, em quarto lugar, era referente à extensividade da oração. Eles acreditavam que a oração precisava ser longa e repetitiva. Então muitos judeus participavam dessas orações, muitos momentos muito longos de orações, de repetições. E aí então nós percebemos aqui: ensina-nos a orar. E aqui nós percebemos a resposta na oração dominical. Portanto, vós orareis assim. Ensina-nos a orar. Esta oração que tem como prioridade, primeiro, servir a Deus. Quando ele diz:
teu nome, o teu reino e a tua vontade. Depois, em segundo lugar, uma oração a respeito das próprias necessidades. Em segundo plano, mas não esquecido, quando nós oramos por nós mesmos. Dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Essa oração com duas partes, uma representando a glória de Deus e a outra a necessidade do homem, pode ver um paralelo nos 10 mandamentos, quando nós sabemos que os 10 mandamentos são duas tábuas. A primeira relacionada a Deus e a segunda parte relacionada às coisas do homem. Então, nós vamos ver essa oração. 3 pedidos expressam a nossa preocupação com a glória de Deus e 3 também relacionados à nossa necessidade. Primeiro é: santificado seja o teu nome, que o nome de Deus seja glorificado, reverenciado, que reconheçamos Deus como Santo Senhor. Mas Deus já não é santo? Deus é santo. Mas quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo, nós estamos clamando. É o nosso desejo que Deus seja exaltado, Deus seja tratado como santo. Deus é santo, mas nem todos tratam como santo. Santificado seja o teu nome. Desejamos que a honra devida seja dada a Deus. Venha o teu reino. Que Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, governe os nossos pensamentos e atitude. Venha o teu reino, ou seja, o governo de Deus sobre nós. Por isso que eu disse que a oração já é um compromisso, né? Você ora, venha o teu reino, você está pedindo que Deus governe na sua vida. É um pedido também que venha o reino de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. Que Jesus venha, que o reino dele se instaure, esse reino que será eterno. Venha o teu reino. Esse orar, que venha o reino, é uma forma de orarmos então, irmãos, para que mais pessoas se submetam a Jesus, mais pessoas se curvem a Jesus. Seja feita a tua vontade. Bem paralelo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, que os planos de Deus sejam ouvidos por nós e realizados. Que a nossa vida na terra ande de acordo com o que será a nossa vida no céu. Seja feita a tua vontade. Não há pedido melhor também, irmãos, para nós. Que seja feita a vontade de Deus, não é um pedido: ah, Senhor Deus, eu gostaria de fazer outra coisa, mas vamos fazer a tua vontade, que o Senhor é superior mesmo, o Senhor é que manda. Não. Quando nós pedimos seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo o melhor para nós. O que Romanos 12:2 diz? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós pedimos ao nosso Pai que está nos céus, nós pedimos que a vontade dele seja feita. Contrário à vontade de Deus é agir com loucura. Discernir a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, é buscar sabedoria. 3 colocações em relação à vontade de Deus. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, confessar como é fácil a gente fazer desta oração uma vã repetição. Interessante que acabou de explicar aqui: não useis de vãs repetições, mas orareis assim. Só que a gente pode tornar essa oração do Pai Nosso também uma vã repetição. É muito fácil falar, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Até jogador de futebol faz essa oração, né? Ainda é falado em marcha: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... Eu não sei qual que é o significado desse jeito de falar, né? Como se fosse mais forte, oração forte. 2 vezes forte, porque é a oração que Jesus ensinou e você fala forte.
Mas repare que falar isso sem pensar, sem sinceridade, nós estamos incorrendo em grande erro. E falar isso sinceramente, nós estamos expressando a maior prioridade do cristão. Qual é a prioridade do cristão? Santificado seja o nome de Deus, que venha o reino de Deus, que faça a vontade de Deus. A maior preocupação nossa deve ser com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Aí nós esbarramos, irmãos. Qual é a maior preocupação do homem hoje? Com o nome próprio, eu vou falar com o meu nome, com o meu reino, com a minha vontade. Não é verdade? Nós ficamos muito preocupados com o nosso próprio e pequeno nome. Como é que o meu nome está sendo visto por aí? Estamos tão preocupados que nós gostamos de ver o nosso nome estampado, sei lá, num jornal, numa revista, pelo menos no Facebook. Uma das causas de morte que superam, eu queria ter anotado qual que era o que supera o quê, mas é até assustador. Supera uma outra causa de morte que é muito comum. Sabe qual é hoje? A morte por selfie. As pessoas estão morrendo para tirar a tal da selfie. Sabe aquela foto assim? Só que para tirar a foto, o sujeito sobe num prédio de 50 andares e pisa na pontinha lá e tira a foto e cai e morre. Vocês acreditam nisso? Muitas pessoas estão morrendo. Qual o problema da sua morte? Foi selfie. Ainda registra o último momento. Não estou inventando isso, depois eu vou pegar uns dados mais corretos. Mas diz que já supera a morte em outra coisa lá, não sei se é um acidente, não sei do que e tal. Tem uma estatística. Morte por selfie. E o que é isso? O meu nome, o meu reino, a minha vontade. Prioridade máxima do cristão não pode ser o seu nome, mas muitas vezes é. Preocupar-se com o meu reino. Nós não somos demarcadores de reino, ó. Isso aqui é que eu mando, ó. Aqui, daqui, né? Não mexe. É igual o pastor, eu que sou o pastor. Vai alguém mandar no meu lugar, ele ficou muito bravo. Ou marcou reunião sem perguntar para mim. Eu sou o pastor. Não pode. Vai chamar no conselho. Hã? Porque é o meu reino. Nós temos reinos. A casa, né? É até a garrafa de água da geladeira. Não, essa é minha. Geladinha. Mexe lá na água do reino do outro. Então nós estamos tão preocupados com o reino de Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso reino. E a vontade? Seja feita a minha vontade. Não é verdade? Acho que a gente tem que mudar a oração. Santificado seja o meu nome, eu seja reconhecido na cidade, em todos os lugares. Não precisa ser no mundo, não. Só aqui em Itapeva, assim, tá bom. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Só na terra, nos céus, manda o Senhor. Aqui na terra não, aqui na terra o senhor não tem noção como está problemático aqui. Deixa que eu reino. Então nós temos que tomar cuidado. Seja feita a minha tola vontade, os meus desejos aborrecedores de Deus? Não. Como cristão, nossa prioridade não é o nosso nome, nosso reino, mas a vontade de Deus. Segunda parte da oração. Primeira metade, então, nós pensamos em relação a Deus. Oramos colocando Deus como governador de todas as coisas, como rei de todas as coisas, como dono da vontade. E agora nós colocamos, sim, como secundário, mas não excluir as nossas necessidades. A oração seria errada se nós orássemos simplesmente pelas nossas necessidades e não falássemos de Deus. Mas também seria errado se nós não colocássemos diante de Deus as nossas necessidades. Porque oração é isso, né? Eu preciso colocar diante de Deus as minhas necessidades. E esse é o Pai que está nos céus. Esse é o Pai que ama. É o Pai que se preocupa com os seus filhos. Então, quando eu coloco diante de Deus as minhas necessidades,
eu estou mostrando confiança em Deus, eu estou entregando nas mãos de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que tenhamos o sustento necessário para viver, sabendo depender de Deus a cada dia com contentamento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns comentaristas, tentando fazer com que essa oração fosse mais espiritual ainda, eles tentaram, muitos séculos antes, dizer que esse pão seria o pão do céu, Santa Ceia, o pão espiritual. Mas nós podemos perceber que há uma mudança sim aqui na oração. E como Lutero disse, bem sabiamente, ele diz o seguinte: pão era um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação dessa vida. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, é um pedido para todas as coisas necessárias para a preservação dessa vida: alimento, saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, o governo e a paz. Então, quando você fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está até pedindo pelo seu governo da sua cidade, né? Porque se o governo for mal, você não vai ter nem pão. O preço do dólar não vai deixar você comprar nem pão mais. Então, o pão nosso de cada dia, eu estou pedindo por esta necessidade. Interessante duas coisas aqui. Primeiro, que é o pão do dia. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, né? A oração tem que ser diária. De manhã você pede pelo pão de hoje, à noite você pede pelo pão de amanhã, mas não adianta você pedir: ó Deus, que a minha vida seja até os 98 anos e que eu tenha pão suficiente. Tudo bem, se você quiser fazer essa oração, tudo bem, mas não deixe de fazer a oração diária, pedindo pelo pão de cada dia. Uma outra coisa é que essa oração, quando fala de pão, ela dá a ideia de necessidades e não luxos. Necessidades básicas, comuns do dia a dia, aquilo que nós realmente precisamos. Eu estava pensando que às vezes parece que nós pedimos mais pelos supérfluos. Quase que a gente fala para Deus: não, Deus, pão você não preocupa não, o dia do pão eu tenho, mas eu estava precisando uns negocinhos assim mais caros, Senhor, né? E olha, não está dando, já parcelei, já dividi, Senhor, me ajuda. Não, essa oração não tem na Bíblia, não tem essa oração. Deus quer que nós sejamos contentes com o necessário e que nós sejamos diante dele reconhecendo que vem dele também, né? Porque orar é reconhecer que até a mínima coisa vem de Deus. Aí de nós pensamos: não, Senhor, aqui nessa terra eu já sei ganhar dinheiro, então não tem problema. Se não for por Deus, nós não temos nem saúde para ganhar dinheiro. Se não for o Senhor, a crise acaba com tudo, né? Só pela graça. Perdoa as nossas dívidas. Não apenas fisicamente, mas também um pedido espiritual. Estejamos supridos, limpos do pecado. Também saibamos perdoar o nosso próximo, pois sem este perdão ao próximo, não temos também como obter o perdão. Então, irmãos, a oração nunca pode ser só pelo pão físico, mas pelo espiritual. E o pedido aqui é de perdão. Nós carecemos do perdão de Deus. Pecado é chamado de dívida. Perdoa as nossas dívidas. Dívida merece castigo se não tivermos o perdão de Deus. Então nós precisamos pedir esse perdão de Deus. O perdão de Deus cancela essa penalidade, anula a acusação que há contra nós. E é incluído aqui nos versículos 14 e 15: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele faz essa ressalva, porque
Com certeza, o Pai perdoa aquele que também sabe perdoar. E é o significado do perdão, irmãos. Se nós concedemos perdão aos outros, é porque nós reconhecemos o quanto também somos pecadores. Nós reconhecemos esse perdão de Deus. E não há como nós queremos um perdão, né, como é bem explicado na Escritura. Queremos um perdão grande de tanto pecado, né, do quanto nós somos pecadores. Se nós não sabemos perdoar o nosso irmãozinho que não fez algo por nós. Amar ao próximo, buscar a misericórdia ao próximo, e assim nós teremos perdão de Deus. Não nos deixes cair em tentação. Deus nos livre do maligno, que tenhamos forças para resistir às tentações. Aqui parece que duas coisas estão juntas, né? Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que com certeza nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê triunfo sobre as tentações, sobre o pecado e sobre as acusações do inimigo, sobre as tentações do inimigo. Para que a oração não nos deixe sofrer tentações ou passar por tentações. A oração não é, ó Senhor Deus, que não haja tentação na minha vida, mas é, não nos deixes cair na tentação. A tentação vem, pode ter certeza, vai acontecer. O que a oração de Jesus ensina é que nós devemos pedir para que essa tentação não seja forte a ponto de nos derrubar. E aí nós, se nos fortalecemos em Jesus, nós temos força para resistir à tentação. Ele não permite que sejamos induzidos à tentação, essa nos possa derrubar. Ele nos livra do maligno. É Deus que nos livra do maligno. É bem clara a ideia de que eu sou mais fraco do que o inimigo, que o diabo. Mas Deus é mais forte do que o inimigo. Então, meu trabalho é com Deus. Eu não vou enfrentar o inimigo, eu vou pedir para Deus. E esse inimigo, Deus tirará da sua vida. Ensina-nos a orar. E essas palavras Jesus deu. E nós oramos. 3 pedidos Jesus coloca em nossos lábios. E aí inclui essas nossas necessidades, né? Necessidades materiais, pão de cada dia, espirituais, perdão de pecados, morais, livramento do mal. Podemos comparar aqui também, né, como se fosse uma alusão velada à Trindade, pois através da criação Deus Pai nos providencia o nosso pão que nós recebemos. Através da morte expiatória de Jesus nós recebemos o perdão. Através do poder do Espírito Santo que habita em nós, nós somos livres do maligno. Livres do maligno. Verdadeira oração, irmãos, é uma oração completa. É uma oração que exige de nós compromisso, responsabilidade. E como nós dissemos, o grande ensinamento aqui é: não seja como aqueles que oram simplesmente com vãs repetições. E não use a oração também como uma forma de demonstrar hipocritamente que você é superior. Mas pelo contrário, a oração deve ser para nós esse momento de aproximarmos de Deus, louvando a Deus, exaltando o nome poderoso de Deus, dizendo ao Senhor: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a oração é um momento de pedidos a Deus pelo pão de cada dia, pelo perdão das nossas dívidas e pela
proteção da tentação, nos livrando de todo mal. Só dessa forma, irmãos, nós podemos viver sobre esse governo. Venha o teu reino, poder e a glória para todo sempre. Só dessa forma nós podemos ter esse governo de Deus, viver na força de Deus, agora e para todo sempre. Nós falamos várias semanas sobre a oração, e é um assunto também inesgotável, pois nós precisamos exercitar esta oração diariamente. Lembrar que a nossa vida não é só física, não é só alimento, mas nós temos uma alma que precisa se alimentar de Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Nosso desejo é que nós estejamos então fugindo, de tantos empecilhos, de tantas coisas que tentam nos impedir, nos afastar da oração, e buscando essa comunhão com Deus. Eu creio que sempre nós devemos usar essa frase: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Pode ser o começo de cada uma das nossas orações, mas que a gente possa ter esse conhecimento de que oração é uma conversa franca com Deus, em que você expõe suas necessidades, em que você louva, em que você agradece a Ele. Uma conversa tão natural que ela pode ser feita sem formalidade, porque às vezes essa formalidade toda afasta o nosso intelecto, o nosso coração. Uma oração de conversa, de um filho que necessita, que carece de Deus, carece do amor de Deus. Nós vamos ficar em pé, irmãos. Vamos encerrar assim esse momento, também essa série de estudos. Em outras oportunidades nós vamos voltar a falar sobre isso, mas que possa ficar guardado no nosso coração a importância da oração. Sem oração nós não ficamos de pé, nós não vivemos com sabedoria, nós não sabemos para onde ir. É a oração que vai sustentar a nossa vida num mundo tão conturbado, vai nos sustentar diante das tentações, diante das provações. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento, pelo culto, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de cantar hinos tão bonitos, ó Pai, hinos que expressam um verdadeiro louvor, que expressam, ó Deus, através das letras, ó Pai, o nosso reconhecimento do Teu poder, da Tua graça, ó Deus. Obrigado também por termos esse privilégio de mais uma vez ler, estudar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E ó Deus, que esse momento de estudo tenha sido para cada um de nós, ó Deus, um alerta à necessidade de orarmos de forma a sentir o que nós estamos falando, ó Deus, a participar da oração, ó Deus, que nós fazemos diariamente. Deus, mais do que qualquer outra coisa, ó Deus, mais do que qualquer aprendizado sobre oração, o Senhor nos ensine a orar, ó Deus, porque sabemos que o Teu Espírito vai dar palavras àquele que busca a oração. Que esse exercício da oração, ó Deus, seja algo que cada um de nós, ó Pai, mesmo fechado na sua casa, no seu quarto, possa orar e cada vez mais estar, ó Deus, aprendendo a orar com o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus.